Around the world, 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 around the world. ForNext, uma empresa com 25 anos de história, nasceu com uma software house focada em automação comercial. A ForNext hoje é uma integradora de soluções, com um time de profissionais especializados e dedicados ao mercado de automação. Ao longo dos anos, a empresa firmou grandes parcerias, dentre elas a Zebra Technologies, líder mundial em identificação e coleta de dados. Atualmente, a ForNext é Premier Solution Partner, nível mais alto no programa de canais, e também Registered ISV, e possui certificações de Printer Repair Specialist e RFID Specialist. A adoção de soluções de automação promove redução de custos, tornando também possível identificar falhas e evitá-las. A implementação de soluções de automação garante à empresa o maior controle de seus insumos ativos e até mesmo da sua equipe. Ter um processo automatizado proporciona vantagem competitiva sobre seus concorrentes por liberar seu time para mais tempo de trabalho em questões estratégicas e de planejamento. A ForNext desenvolve projetos capazes de atender às mais variadas necessidades. Trabalha com equipamentos capazes de se adequarem a todos os tipos de ambientes e condições. A ForNext possui as melhores soluções em software e equipamentos de mobilidade e rastreabilidade para os diversos segmentos do mercado. ForNext, a automação que funciona. Smart Packaging incorpora avançadas tecnologias que agregam novas funcionalidades ao produto, além do conceito convencional de embalagens, e o transforma em uma poderosa plataforma de experiência digital totalmente interativa e segura, transformando as embalagens em inteligentes e ativas, podendo ser utilizadas como diferencial em diversos segmentos de mercado, como a indústria de alimentos, de bebidas, farmacêutica, perfumaria e eletroeletrônicos. Diversas tecnologias abrem infinitas possibilidades para as empresas e suas marcas, no que se refere à melhoria da experiência do cliente e da marca, segurança, economia circular, redução de custos e diminuição da pegada de carbono. As tecnologias de Smart Packaging permitem que as marcas se conectem diretamente com os consumidores através de seus produtos, o que permite criar verdadeiras experiências com conteúdos personalizados, gerando maior engajamento nas campanhas com marketing em tempo real, transformando a embalagem em fator de decisão de compra. Essas tecnologias também oferecem ao consumidor a garantia de pagar por um produto original ou verificar se ele é fruto de roubo, possibilitando que a polícia seja acionada imediatamente, assim como permite que a empresa tenha controle total sobre a carga que sai da fábrica até chegar na prateleira. Esses conceitos se incorporam a uma nova forma de pensar o futuro e contribuem para que as empresas adotem uma atuação apoiada na economia circular, onde novos produtos, processos e modelos de negócios são desenhados para o aproveitamento inteligente dos recursos que podem ser reinseridos no mercado com a qualidade igual ou superior. Além disso, Smart Packaging traz ainda uma grande vantagem competitiva com a redução dos custos de produção e da pegada de carbono, refletida pela otimização no uso de energia e redução no excesso de materiais, algo que agrega valor para toda a cadeia produtiva, tanto do ponto de vista do custo quanto do impacto ambiental.
Boa tarde a todos, obrigado pelo seu tempo. Meu nome é Humberto, eu sou pesquisador da Unipac. A Unipac é uma empresa do Grupo Jato e a gente vai estar mostrando um projeto que a gente chama de Sistema para Identificação de Violação. Nessa agenda de hoje, então, eu vou falar um pouquinho do Grupo Jato, né, da Unipac, que é uma empresa do Grupo Jato. Eu vou contextualizar esse problema que a gente está tentando resolver com essa solução, as tecnologias anticontrafação que existem hoje para resolver esse problema, as tecnologias utilizadas no segmento de agroquímico, e então mostrar com mais detalhes o sistema que a gente está propondo, os benefícios e as possibilidades de uso dessa solução. Como eu falei, a Jato é uma empresa brasileira, né, que foi fundada pelo senhor Suji Nishimura, quando ele imigrou do Japão para o Brasil e abriu uma oficina para consertar tudo, né? E nesse período, a agricultura era baseada em polvilhadeiras, né? Os produtos eram pós que eram aplicados através dessas polvilhadeiras e eram todas importadas. E o senhor Suji Nishimura, muito curioso, começou a estudar e muitos agricultores traziam para consertar, porque não tinha assistência técnica no Brasil, né? E com isso aí, ele lançou a primeira polvilhadeira brasileira, né? Isso aí evoluiu para o pulverizador costal, né? O PJH, e depois toda uma linha de implementos agrícolas. E hoje o Grupo Jato é uma empresa com mais de 70 anos, né, com diversos negócios, né, desde máquinas agrícolas, transformação de polímeros, né, que é o negócio da Unipac, limpeza, transporte, produtos ortopédicos. Temos uma operação global, né, com 15 fábricas no mundo, 2 unidades comerciais nos Estados Unidos e México, um centro de pesquisa, 4 centros de distribuição e 3 in-houses. Temos dentro do grupo o CIAG, que é o Centro de Inovação no Agronegócio, que desenvolve soluções para as empresas relacionadas com tecnologias digitais, né? Então, toda a parte de tecnologias envolvendo a internet das coisas, robótica, big data, inteligência artificial, robôs autônomos, o CIAG trabalha, né, e é um grande parceiro nosso, né, no desenvolvimento e aplicação dessas tecnologias. E a Unipac surgiu, né, de uma necessidade, né, que, então, como eu comentei, um dos primeiros produtos da Jato foi essas polvilhadeiras que eram metálicas, né, mas tinham esse problema de ataque químico e de corrosão, né. Então, de uma inovação que foi fazer esses tanques que eram metálicos para plástico, surgiu a Unipac, né? Então a gente fala que desde o começo, né, o nosso DNA está ligado à inovação. E a Unipac é uma empresa aí que trabalha em vários segmentos, né? Então a gente trabalha no segmento de embalagens, né? Não só para agroquímicos, mas para alimentos, para químicos, né? E essa solução é voltada para essas embalagens. Nós também somos um grande fornecedor de tanques de combustíveis e de arla para o mercado de caminhões e ônibus. Nós atuamos na linha de movimentação e logística industrial, né, através de pallets plásticos, caixas colapsíveis, veículos elétricos para uso industrial, além de atuar em outros mercados, fornecendo peças especiais, né, desenvolvidas sob demanda com requisitos técnicos. Então, falando um pouquinho do problema, né, que a gente, esse problema da contrafação, né, que envolve todas as atividades ilícitas relacionadas à comercialização de produtos, né? Então, eu estou falando de falsificação, de contrabando, de adulteração.
E esse é um mercado muito grande aqui no Brasil. Por ano, né, estima-se que o Brasil perde 8 bilhões, né, com contrabando de agrotóxico, né, e de tempos em tempos aparece na mídia informações aí da Polícia Federal fechando laboratórios, prendendo falsificadores, né, e esse é um problema muito grande, né, porque esses produtos ilegais, eles não seguem regulamentação, muitas vezes não tem nenhum princípio ativo, então o agricultor ele aplica esperando o resultado, mas como não tem princípio ativo, ele acaba não funcionando, ou por outro lado, às vezes é um contrabando e tem produtos que não foram aprovados para uso ou em dosagens seguras, né? Então isso pode contaminar lençol freático, pode prejudicar a saúde do agricultor, né? A saúde de quem for consumir esse produto que foi pulverizado, né? Então, esse é o grande problema que essa solução procura endereçar, né? E quais são as tecnologias anticontrafação que existem? A gente pode dividir em 4 grupos, né? Que são as características visíveis, né? Que são aquelas que o usuário consegue distinguir através do olho, né? Então, por exemplo, toda a parte de selos holográficos, de marcadores visuais que você coloca na embalagem, são essas características visíveis, né? E ela demanda o treinamento do usuário, né? Porque é o usuário que vai identificar se aquele selo é original ou não. É facilmente imitável, né? Porque hoje, com essa disseminação de scanner e impressoras, né? Qualquer gráfica consegue reproduzir isso aí. E uma outra questão é que mesmo que você tenha esse selo numa embalagem original, a pessoa que for fazer atividade ilícita, ela pode reinvasar, né? Ou seja, ela compra essa embalagem original descartada, né? Vazia, para reinvasar com produto falso, né? Então, esses são os prós e contras dessa tecnologia, né? Existe o que a gente chama de marcadores ocultos, né? Que são tecnologias que não são visíveis para o usuário final, né? Na verdade, o dono da marca, né? Daquele produto, é que ele coloca algum marcador que só ele consegue identificar. Então, isso precisa de sigilo absoluto, né? Porque se quem for fazer a contrafação, ele souber disso, ele pode copiar e aí perde todo o sentido, né? Um bom exemplo desses marcadores ocultos é, por exemplo, tintas invisíveis, né? Então, tintas ultravioletas, né? Que você precisa de uma luz negra, né? Da luz ultravioleta para você ver aquela marcação. Uma outra tecnologia, na verdade, é um subgrupo desses marcadores ocultos, que são as técnicas forenses, né? Que são tecnologias, são equipamentos para você autenticar aquele produto, né? E qual que é o problema? O problema é que também, assim, normalmente são equipamentos de tecnologia avançada, então não são equipamentos baratos, então não vai chegar isso para o usuário final, né? Aquele usuário que compra em pouco volume, né? O equipamento muitas vezes é mais caro que o produto, então fica inviável, né? E também, como essa tecnologia é cara, você não tem uma demanda desse equipamento e isso acaba encarecendo ainda mais a solução. Exemplo dessas técnicas forenses são toda a parte de marcadores de DNA, marcadores, micromarcadores que você coloca no produto, né?
que mais? Marcadores químicos, né? Então você pode colocar alguma espécie química que só você conhece e usar um espectrômetro de infravermelho para identificar aquela espécie química, mas existem essas desvantagens, né? Que para o usuário final, provavelmente ele não vai ter condições de adquirir essa solução. E finalmente tem a tecnologia de serialização, né? Onde os exemplos são os códigos de barra e as tags de radiofrequência, né, que normalmente tem um custo significante, porque você precisa agregar essa tag ou essa impressão de código de QR Code, né? Com a desvantagem para os QR Codes, que como é uma tecnologia gráfica, uma impressora consegue reproduzir, um scanner e uma impressora consegue reproduzir isso facilmente, né? E quais são as tecnologias que são utilizadas, que estão aí no mercado de agroquímico, né? Então, um exemplo esse da esquerda é o selo DAF, né, da Bayer, né, onde ele tem alguns elementos de segurança, ele tem um selo holográfico, né, ele tem um QR Code, né, um Data Matrix ali para fazer a leitura, tem fibras e pontos fluorescentes, né, e a maior parte dessas tecnologias são tecnologias gráficas, né, então que você consegue reproduzir numa gráfica. Aqui no centro a gente tem o selo Aison, né, que era da antiga Dupont, né, que hoje é Corteva, que é um selo holográfico que, dependendo do ângulo de rotação, ele mostra nos cantos, né, diferentes sequências numéricas, né? Então, é um selo holográfico com um data matrix também ali. E uma solução mais nova que tem no mercado é esse selo da Bayer, né, que combina um selo holográfico com data matrix, e aí você tem um aplicativo para você validar, né, você ler esse data matrix, né? E essas soluções, muitas vezes ela tem vários elementos de segurança, mas elas são baseadas numa mesma tecnologia, né? São elementos gráficos que podem ser reproduzidos numa gráfica, né? E esses elementos de segurança gráficos, eles demandam um treinamento do cliente, porque quem que está autenticando é o olho do cliente, então você tem que treinar ele, né? E muitas vezes a cópia é tão bem feita que é difícil até para um perito, né? O próprio fabricante, às vezes, ele tem dificuldade de identificar se aquilo é uma cópia ou se aquilo é autêntico, né? E uma outra coisa também é que as soluções, às vezes, você compara o valor da solução de segurança com o valor daquele produto e é desproporcional, né? O produto é muito mais caro que a tecnologia que está sendo utilizada para proteger, né? Muitas vezes o pessoal compara o valor da solução de segurança com o valor da embalagem, né? Mas o que está sendo protegido não é a embalagem, é o conteúdo da embalagem, né? E o que a gente está propondo, né? A gente está propondo, é um projeto que começou em 2014, né? Quando a gente começou a levantar os requisitos e os problemas, conversando com os grandes players de agroquímico aqui no Brasil. E aí, em 2015 a gente começou a fazer as primeiras provas de conceito, né? Então, as primeiras provas de conceito, a gente tinha tag por fora da bombona, né? Em 2017, nós trouxemos esse conceito para dentro, né, do selo, né? Então nós incorporamos a tag dentro do selo de indução. Em 2018, o CIAG, que é o nosso grande parceiro, ele desenvolveu um aplicativo para fazer essa autenticação dessa tag, né? Nós protocolamos no NPI um pedido de patente desse conceito de selo RFID, né? Então, não é simplesmente colocar uma tag de NFC na embalagem, né? É uma disposição que vai dentro do selo, e aí existem problemas técnicos, né, de contato com metal, de geração de corrente na indução e queima da tag, né?
Nós geramos aí os primeiros MVPs e o ano passado nós homologamos a solução para essa parte de agroquímico. Tem uma legislação muito rigorosa, né, em questão de testes de queda, para você garantir que você não vai ter problema, né? Nós conseguimos homologar, né, e verificarmos o funcionamento das funcionalidades básicas. E agora, no momento, nós estamos rodando, né, um MVP com um grande cliente de agroquímicos aqui no Brasil, né? Há 2 semanas atrás, nós fomos fazer a leitura, né, no CD desse grande player, e esse é o momento que esse projeto está. E quais são os requisitos considerados no desenvolvimento desse projeto? Era evitar o reuso da embalagem, né, porque de nada adianta você ter mecanismos para você garantir a autenticidade se quem vai fazer a contrafação ele fazer o reenvase, né, ele pegar a embalagem original e reenvasar com um produto falso. Ele tem que ser de fácil identificação pelo usuário, né? E acho que isso é importante. A gente quer atingir o agricultor, né, que é o principal, é um dos principais beneficiados pela solução, né? Então, vai tirar a subjetividade, né, de identificação do usuário. Não afetar a reciclabilidade da embalagem, né, que isso é um tema muito importante para o grupo, nessa questão de sustentabilidade, né? Então, não adianta a gente trazer uma solução que vai ter um viés negativo de sustentabilidade. Todo o conjunto, né, a embalagem, mais a tampa, mais o selo, mais tudo, ela deve atender os requisitos de homologação, né? Então, deve atender as normas de segurança relacionadas a agroquímicos, né? Não deve alterar a linha de invase do cliente, ou alterar ao mínimo a linha de invase do cliente, porque muitas vezes isso é um empecilho, né? Isso demanda investimento, e isso é uma barreira, né, para a adoção de uma nova tecnologia. E também não deve alterar a manufatura da embalagem, né, que é um requisito nosso, né, que nós que somos os fabricantes dessa embalagem. Então, nós protocolamos no NPI, né, em 2018, essa patente, né, do sistema de fechamento de embalagem e sistema de autenticação de embalagem, compreendendo a etiqueta de identificação por radiofrequência frangível. E como é que se compõe essa solução que a gente está propondo, né? Então, ela tem um leitor, né, de NFC, que pode ser qualquer celular com leitor, e essa opção pelo NFC é em função da crescente adoção, né? Então, a gente vê que, em função do crescimento das carteiras digitais, cada vez mais vem aumentando, vem popularizando, né, a disponibilidade, né, do NFC nos aparelhos celulares. Além disso, nós temos uma tag de radiofrequência, né? Essa tag ela tem um número que a gente chama de UID, né? Que é um código único que é dado pelo fabricante e você não consegue escrever, né? É read only, né? Que é lido pelo dispositivo NFC, né? Pelo celular. É a mesma tecnologia que é utilizada no passaporte, né, no passaporte digital. Então, isso mostra, né, a questão da segurança, né, a mesma tecnologia que está embarcada nas carteiras digitais, né. E a opção pela tecnologia NFC, né, além dessa crescente uso, disponibilidade nos aparelhos e essa facilidade para o usuário final, né, de não ter que comprar um dispositivo a mais, mas se utilizar, né, já do celular, que é um equipamento do dia a dia,
A gente vê que essa tecnologia é uma tecnologia que está amparada por grandes players, né? Então você vê Apple, Google, a Sony, a Visa, a NEC, a AT&T, Microsoft, são todas grandes empresas que estão desenvolvendo aplicações para esses protocolos de NFC, e isso deve incentivar cada vez mais a utilização dessa tecnologia e baratear o custo dessa tecnologia e aumentar a capilaridade dessa tecnologia, né? E como é que funciona a tecnologia dentro da indústria, né? Então, na linha de invase, após a indução do selo, né, após o fechamento, a gente tem essa única mudança na linha de invase, que é um leitor de NFC, que vai ler cada UID, cada RG único daquela tag na embalagem e vai carregar num banco de dados que pode estar na nuvem, né, onde a gente pode até atribuir outras informações como lote, data de invase, data de vencimento, né? E a partir do momento que esse UID ele é carregado no banco de dados, em qualquer local, em qualquer momento, desde que você tenha acesso à rede, com o aplicativo instalado no celular, você consegue ler a tag no selo e confirmar, né? Então, o que ele vai fazer? O aplicativo, ele vai ler aquele UID, ele vai comparar no banco de dados para ver se aquele ID está presente no banco de dados. Se tiver, ele assume que é autêntico, né? E aí ele vai mostrar que foi autêntico. Se ele não conseguir ler a tag, ou se ele lê o número de tag que não consta do banco de dados, ele vai assumir que que não é autêntico, né? Ele lê aquele número não consta do banco de dados, então não é autêntico, né? Se não consegue ler, é porque ela foi violada, né? E potencialmente não é autêntico, né? Por quê? Porque essa solução que nós estamos propondo, na abertura da tampa, automaticamente você destrói de forma irreversível a tag, e aí você não consegue mais ler o RG, né? O ID da tag. Além disso, a solução tem um dashboard, né? um site, onde você consegue verificar onde que foi feita a leitura, né? Então, por exemplo, no caso de um fungicida que está sendo consumido muito mais do que o padrão de consumo normal, o dono da marca, né, o fabricante do produto, ele pode inferir que está tendo, por exemplo, um surto de doença fúngica naquele local e pode se antecipar oferecendo para os distribuidores daquela região de enviar mais produtos, porque existe uma tendência aí de ter um surto dessa doença e para não faltar produto, por exemplo, né? Um outro problema que existe também é a questão que eles chamam de mercado cinza, né? Que aquele produto ele deveria ser vendido numa região, mas ele foi desviado. E aí, se ele foi desviado, a hora que o cliente lê aquele produto, o dono da marca, né? Ele vai conseguir verificar que ele foi lido numa região diferente da onde ele deveria ter sido lido, e provavelmente houve aí algum problema, né? E aí, quando a gente olha essa solução que a gente está oferecendo, né, dentro dos níveis de embalagem inteligente, a gente tende a enquadrar ela no nível 3, né, porque você tem uma serialização, né, cada embalagem ela tem um número de série único, né, e você consegue identificar isso facilmente através de uma leitura do dispositivo, né? Sendo que você pode até, de certa forma, customizar alguma experiência do usuário por RG, né? por UID, né? Então você pode ter um cadastro no seu banco dos seus usuários e customizar uma experiência, por exemplo.
E quais são os benefícios do que a gente está propondo, né? Então, é o combate à ilegalidade, né? Acabar com, reduzir a contrafação, preservação da imagem da marca, né? Isso que é um valor intangível, né, para a empresa, né, para o dono da marca, né? Quando o cliente ele compra um produto achando que é um produto legítimo e ele vai aplicar e tem um desempenho ruim, né? E ele pode acabar queimando a marca, né? E a nossa solução, você consegue evitar esse tipo de problema, proporcionar maior segurança ao produtor, ao cliente, né? Então, o agricultor ele não depende mais da perícia dele para identificar se aquele produto é autêntico ou não, né? Ele vai ter um meio objetivo de identificar e vai poder aplicar aquele produto com mais tranquilidade, né? Mais segurança. O aumento do market share do dono da marca, né? Então, você vai ter menos interferência, né? Dos produtos falsos dentro do seu mercado, né? Preservação de receita, aumento da produtividade. Então, à medida que produtos que realmente funcionam, autênticos, vão estar sendo aplicados em campo, a possibilidade de explorar outros tipos de informação relativas ao negócio, né? E além de contribuir positivamente para a formalidade, né? Arrecadação de impostos para o crescimento do país, né? Aqui é um vídeo rapidinho, tá? Que fala dessa solução. Então, aqui a gente tem o selo já na tampa, né? Então, na linha, então ele é montado. Depois é feita a indução, né? Que a gente está feita manualmente, mas na linha isso seria automático. Então, ele já foi induzido, então está fechado. A gente faz a autenticação só para mostrar que o produto está ok, né? E aí, depois, chegando no cliente, no agricultor, ele vai abrir. Quando ele abre, ele viola, né? Destrói a tag. E mesmo fechando ali a tampa, com o aplicativo, você não consegue verificar, ele mostra que foi violado. E quais são outras possibilidades? Então, é a questão da interação única com o cliente, né? Então, é possível customizar as experiências com os clientes que estiverem cadastrados na sua base de clientes, né? Usando o aplicativo. É possível desenvolver aplicações para rastreamento, né, usando leitores de NFC, né, em celulares. É possível a coleta de dados do cliente, então, você entender melhor os padrões de consumo do seu cliente, onde o seu produto está sendo consumido, quando o seu produto está sendo consumido. Então, isso aí pode criar uma base de dados de inteligência de mercado, além de ser base para a criação de programas de fidelidade e incentivos de cliente. Bom, basicamente era isso que eu tinha para mostrar. Muito obrigado aí pela disponibilidade, pelo tempo de vocês. Se vocês gostaram do case, se vocês acham que o case tem valor, eu peço que, se puderem votar no nosso case, seria muito bom, ok? Muito obrigado.